E um dos destaques hoje do noticiário é que finalmente o embaixador Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e teria entregado o cargo. Agora fica a expectativa quanto ao nome que será escolhido para substituí-lo, mas nós vamos ver mais informações direto de Brasília agora com o Antônio Maldonado. Maldonado, é com você, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde a você, todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Jovem Pan. Pois é, há uma grande expectativa aí sobre um anúncio oficial, uma confirmação por parte aqui da Presidência da República desse suposto pedido de demissão que foi entregue pelo, até então, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao presidente Jair Bolsonaro no fim da manhã de hoje. Ernesto tinha uma série de agendas marcadas para esta segunda-feira, mas cancelou essas agendas, convocou ali uma reunião com auxiliares para o fim da manhã e depois dessa reunião teria vindo direto aqui ao Palácio do Planalto para entregar essa carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Por que eu estou falando assim na condicionante, que ele teria vindo? Porque nenhuma dessas informações foi confirmada aqui pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Aqui no Palácio do Planalto, só para que o nosso ouvinte, espectador entenda, tem uma entrada pela garagem, então que a gente não tem acesso a autoridade, enfim, que vem se encontrar com o presidente, se ela quiser, ela entra pela garagem, sobe pelo elevador privativo, que dá ali já no andar do presidente da República, então a gente acaba que nem consegue acompanhar, nem saber se essa pessoa de fato chegou aqui ou não. E como não tinha nenhum compromisso, nenhuma agenda entre Ernesto e Bolsonaro na agenda prevista do presidente da República, a gente ainda não tem essa confirmação. A Secretaria de Comunicação aqui do Palácio do Planalto também não confirma que Ernesto esteve aqui ou que ele entregou essa carta de demissão. Mas fontes que estavam ali naquela reunião, nessa reunião de auxiliares que Ernesto convocou com auxiliares ainda no Itamaraty no fim da manhã de hoje, dizem que ele sim comunicou que iria entregar a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. A situação, a permanência de Ernesto Araújo no comando das relações exteriores do Brasil ficou praticamente insustentável ao longo das últimas semanas. Semana passada ele participou de uma audiência pública, de uma audiência lá no Senado Federal, e a situação ficou bastante complicada para ele. Cerca de 10 senadores, 7 senadores, se eu não me engano, chegaram a pedir explicitamente que ele deixasse o cargo, uma enorme pressão sobre ele, porque muita gente considera que a gente está com dificuldade de conseguir vacinas, que a gente poderia ter tido acesso a uma quantidade maior de doses de vacinas se a gente não tivesse uma política externa tão ideológica como a que vem sendo pregada por Ernesto Araújo, que tem ali problemas com a China, problemas com o novo presidente americano, Joe Biden. Ele era muito ligado ao presidente anterior, Donald Trump. Então, essa situação toda culminou aí ontem, no fim da noite de ontem, num tweet feito por Ernesto Araújo, em que ele acusava acusava a senadora Cátia Abreu de ter tentado negociar com ele uma questão do 5G e relacionava aí essa pressão do Senado contra ele a o possível posicionamento dele em relação a essa bandeira, o leilão da bandeira 5G que deve ocorrer ainda nesse ano. Então, depois disso tudo, na manhã de hoje, Ernesto teria convocado essa reunião com auxiliares e depois vindo aqui ao Palácio do Planalto para confirmar entregar essa carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. O que a gente sabe, o que eu consegui confirmar por aqui, é que há uma expectativa de que até o fim da tarde a Secretaria de Comunicação ela se posicione oficialmente sobre a saída ou não de Ernesto Araújo do cargo. Agora, como você bem disse, o governo federal já trabalha num nome para substituí-lo, né, Denise? Porque é um cargo muito importante, ainda mais nesse momento em que a gente precisa ter boas relações com outros países para garantir não só o fornecimento de vacinas, mas também de insumos. Então, o presidente Jair Bolsonaro, antes de confirmar aí a saída de Ernesto Araújo, já procura outros nomes, conversa com alternativas, justamente para que o cargo não fique vago durante muito tempo e o substituto já assuma logo, porque o trabalho ele cobra muito do atual e também do próximo ministro das Relações Exteriores. E nunca ficou tão clara a insatisfação, eu acho, do Senado com relação a algum ministro, a forma, inclusive, com que ele foi tratado no dia que ele estava conversando, dando satisfações a respeito da pandemia, que pediu para ele sair, para ele passar menos vergonha, que ele não tinha a menor competência. Os senadores foram explícitos em deixar essa insatisfação toda com relação a ele, e teve algumas declarações, algumas participações dele em eventos online no exterior, não é, Maldonado, em que ele minimizava a questão da pandemia, né? A gente já estava no auge aí
de quase um colapso no sistema de saúde, os números disparando, e ele falando que estava tudo sob controle, como se ele não desse muita importância, e essa situação meio permanente com a China. O Brasil depende muito de China, de Estados Unidos, de Índia, para conseguir importar os insumos, medicamentos, uma série de coisas, né? Então, entra a questão de relações diplomáticas e a questão de comprometimento mesmo, né, com a questão. Exatamente, Denise. A gestão do ex-ministro, atual ministro, ele ainda é ministro, mas do futuro ex-ministro, vamos dizer assim, Ernesto Araújo, ela foi muito marcada por essa ideologia, né, que Ernesto tem. Ele fala, por exemplo, de um termo do chamado globalismo, que é um termo que a gente nem sabe exatamente o que significa, mas ele se posiciona enfaticamente contra esse termo. E Ernesto Araújo, ele fez da política externa brasileira uma política ideológica, isso é claro. Ele se relacionou com os países com os quais ele considerava que tinha que ter relações mais próximas, e não se relacionou com outros países que eram igualmente ou até mais importantes para o Brasil, para a economia brasileira, para que o Brasil enfrentasse a pandemia, porque não considerava que deveria ter relações com esses países. E isso prejudicou muito essa questão da vacina, das relações com a China, por exemplo. Já se dizia muito ali após a eleição de Joe Biden lá nos Estados Unidos que haveria uma pressão para a troca de Ernesto Araújo, uma pressão inclusive dos americanos, porque não tinha mais como manter aí Ernesto Araújo com essa dinâmica tão ideológica, já que Joe Biden não compactuava com esse posicionamento como compactuava o presidente americano anterior, Donald Trump. Então, essa mudança lá nos Estados Unidos também aumentou essa pressão pela saída de Ernesto Araújo, que já era muito grande há muito tempo. Muitas pessoas, muitos senadores já vinham cobrando aí a saída de Ernesto Araújo. Aí hoje, um grupo de senadores, eles chegaram a escrever uma peça, contratar advogados, enfim, para entrar no Supremo Tribunal Federal para pedir o impeachment de Ernesto Araújo no Supremo Tribunal Federal. Então, a situação ficou claramente insustentável, a permanência dele no governo ficou claramente insustentável. Agora, vamos ver quem o presidente Jair Bolsonaro vai escolher para substituí-lo, até porque o presidente gosta de ter ali uma influência grande, gosta de poder, ele faz questão que os próprios ministros sigam as orientações dele. E ali no Itamaraty a situação é um pouco diferente, porque os ministros das Relações Exteriores normalmente são servidores de carreira do Ministério, então eles não cumprem muito uma agenda de governo, e sim uma agenda de país. E o presidente Jair Bolsonaro faz questão que os ministros dele, eles cumpram essa agenda de governo. Então o Bolsonaro vai ter que escolher com bastante cuidado ali dentro do quadro do Itamaraty, ou quem sabe até do quadro do Senado Federal. Tem muita gente falando aí que um possível nome seria do ex-presidente e senador Fernando Collor, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, é uma pessoa que tem um bom relacionamento com o Bolsonaro, já disse que o presidente Jair Bolsonaro faz um bom governo na avaliação dele, e com a escolha de Collor, o presidente da República agradaria o Senado, que é aí o principal, que é da onde vem a principal pressão neste momento para a saída de Ernesto Araújo. Então, alguns nomes estão na mesa. Como eu disse, a demissão de Ernesto Araújo ainda não foi confirmada oficialmente, mas já sim um grande burburinho aqui em Brasília sobre essa situação. Mas a expectativa é que até o fim da tarde de hoje a gente tenha uma confirmação sobre essa saída de Ernesto Araújo e eventual substituição dele por um parlamentar ou, quem sabe, até mesmo por um nome um funcionário de carreira ali do Itamaraty, desde que esse esteja e seja alinhado ali às políticas, ao pensamento, à ideologia que é defendida pelo presidente da República. E nós sabemos que troca de ministério nesse governo não é fácil não, principalmente quando é um ministro ideológico, tem todo aquele apego, tem toda a insistência do governo de tentar ainda minimizar os danos desse ponto de vista, não é? Mas vamos continuar acompanhando, Maldonado. Qualquer novidade aí, qualquer confirmação, você volta aqui no Jornal Jovem Pan. Por enquanto, uma boa tarde para você.